Por que é importante estarmos em contato com o nosso lado do mal? Essa é a pergunta que abro esse vídeo. Estarmos em contato com o mal é uma das coisas que mais nos revela quem somos. Nos faz amadurecer muito mais rápido do que se estivéssemos felizes ou apenas lidando com o que é bom em nós. Mas, para ficar mais simples, vou dizer o seguinte. Nós todos temos símbolos, indivíduos ou histórias, ou seja o que for, que exibem virtudes. Muito entre as pessoas, elas se direcionam em relação a isso. Elas fazem algo para se copiar aquilo, se imitar aquilo. Então, algumas acabam se vestindo igual, acabam fazendo isso, acabam fazendo aquilo. Mas, quanto mais distantes, quanto mais, vamos dizer assim, não possíveis ao que é naturalmente humano, mais você percebe, quando no caso dos deuses, mais você percebe como você é em relação àquilo. Então, existe uma certa contradição. Por exemplo, nosso país é regido por um Deus de amor, Cristo. Mas nós observamos nesses últimos dias, vamos dizer assim, um certo sentimento contrário a essa crença. Isso é porque existe contradição. As pessoas não sentem, elas não conseguem ser daquela maneira. Não é normal ser assim, não é normal amar todo mundo. É um ideal. E quando você mostra isso, quando você percebe isso, você percebe a distância que está entre o símbolo e você. E o que acontece é uma contradição. E com isso você ganha consciência. Você amadurece. Você não tem tanta virtude quanto aquilo. E, bem, você pode ser sincero, onde você simplesmente começa a se transformar, mudar aqui, mudar ali, ou você simplesmente não faz nada. Quando aparecer dentro do contexto, se for virtuoso ou bom, você manifestar essa forma de pensamento e falar isso, certo. Mas se não, não. É exatamente isso que está acontecendo. Seja isso como for, ideais, 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 sempre entrando em contato ou em conflito, em xeque, vamos dizer assim, com nós. Sejam as crenças do Ocidente ou do Oriente. Essa contradição. Existem contradições em todos os lugares. Existe uma certa hipocrisia em todos os lugares, sejam os conservadores ou libertários ou os progressistas ou seja a maneira como for, isso é natural. Isso faz com que nós tenhamos consciência daquilo que somos. É muito importante isso, é a coisa mais importante que existe em nosso mundo. Mas é preciso que tenhamos símbolos de virtude para nos espelhar e fazer digamos assim, esta análise. Quando uma sociedade, quando uma civilização, um país, um povo, seja isso como for, ela não olha para esses símbolos e tenta fazer uma introspecção para ver se ela, vamos dizer assim, acredita mesmo, tem crença realmente naquilo, ela simplesmente não muda, não melhora, como eu quis dizer que é uma coisa individual. Existe hoje em dia essa certa fala da Matrix. Seria isso, embora não saiba como você pensa. Veja aí. Isso é uma das coisas mais importantes. Essas contradições de nossas crenças, nossas falas e do que nós vivemos, do que nós fazemos. Nós nunca fomos, nunca seremos tão virtuosos quanto esse símbolo, esse Deus ou esse indivíduo. Nós nunca tão semelhantes, tão virtuosos quanto aqueles. É que nem, por exemplo, quando havia no passado as pessoas que adoravam os deuses das artes, seja o que for, mas eles se moviam para um tipo de aperfeiçoamento, para a fala ficar melhor, para o comportamento ficar melhor, para não serem tão bruscos ou mesmo não falar de coisas de uma maneira tão grotesca, tão rudimentar em relação às coisas. Isso é muito importante e é um tipo de aprimoramento a esses ideais. Tem uma frase que eu gosto muito que expressa um ideal. Existe uma frase que é do Hamlet,
Tem variações ligadas à tradução, né? Vamos declamar aqui de cabeça. Que obra-prima é o homem, tão nobre em sua razão, que capacidade infinita, que preciso e admirável em forma e movimento. Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, a maravilha do mundo. A ideia principal é que toda a sociedade, todo o povo, seja o que for, eles precisam se mover a alguma coisa maior que ele. Alguns chamam isso, dependendo do período, a um Deus, ou a pátria, ou seja o que for. Mas nós precisamos nos mover para alguma coisa maior do que nós. Maior que, pelo menos, vemos ser assim. Nós precisamos nos mover e, com isso, aprimorarmos lentamente, devagar e tudo mais. Mas essa é a coisa mais importante nesses dias que estão acabando. A forma como as pessoas se veem hoje em dia está muito ligada a essa, vamos dizer assim, esse modo mais utilitarista. As pessoas olham para o mundo e ele é composto de partículas, átomos e mais, mas elas veem tudo como se fosse uma forma de recurso. São para nossos bens, não são fins. As pessoas não são fins. Mas isso é, vamos dizer assim, a massa. Então não é importante a gente ficar falando isso aqui, porque isso já é um assunto já reclamado por tantas pessoas. E nós não vamos ficar reclamando de como a sociedade é isso, aquilo tudo. Mas a grande questão é que se nós estamos na sociedade e, do mesmo modo, pela forma como se pensa, somos construídos pelos valores da posição social de onde estamos, nós, a partir daquele ponto que estamos, podemos olhar para uma coisa muito maior e nos transformar. Então, falar tão bem quanto Ulisses, ser tão ágil, tão potente em suas ações, na capacidade física quanto aqui, ter virtudes, tantas virtudes que se esforçam, ter tantas virtudes que, vamos dizer assim, você só seja isso, só virtude. Essa é uma grande questão. Transformar todas essas trevas em nós, dentro do nosso contato com elas, em luz, como acontecia na alquimia. Essa é a minha reflexão.